começar a fazer o alicerce de uma expectativa de uma volta de Cristo. Queridos, a volta de Jesus não pode ser uma ideia que você tem pálida. Por quê? Porque as ideias pálidas, elas não produzem em nós uma atitude vigilante suficiente. Quando eu tenho uma ideia pálida sobre a vontade de Deus, e isso vai naturalmente escorrendo para as minhas escolhas e decisões. É assim que funciona. E isso a gente pode chamar o que o mundo chama religião. É a minha capacidade de entender Deus e usá-lo na hora que eu quero. Mas Deus não é isso. Acabamos de cantar, Deus é um Pai. Queridos, honestamente, quantos pais nós temos aqui nessa noite que sabem muito bem o que eu vou dizer? Né? Você sabendo que o seu filho vai fazer, vai enfrentar um desafio, né? Seja qual for na área, seja uma criança, seja um adolescente ou um adulto, vai fazer um vestibular, vai mudar de cidade, vai enfrentar uma viagem, vai para uma outra nação, quer começar um relacionamento, ou vai simplesmente brincar no playground, está subindo em cima de uma árvore, coisas cotidianas da vida de toda pessoa. Mas nós, como pais, queridos, hoje eu estava dentro, muito interessante tudo que aconteceu aqui, porque a gente não tem capacidade de combinar as coisas desse nível que foi vivido aqui, né? E hoje eu estava sentado com os meus filhos e meus netos, não todos, mas a maioria, e foi muito interessante, porque eu olhei exatamente aquilo que o Bernardo mostrou e o Xande reiterou, né? Essa coisa da geração. Eu estava sentado, não falei nada, estou falando agora. E eu estava olhando assim, imaginando as minhas filhas da idade dos meus netos, sentados ali, e daí, tira aqui, não quer, derramou um copo. Aí eu estava sentado hoje com elas e os seus maridos, né? E aí os netos derramando os copos, fazendo tudo aquilo que eles fizeram. E eu estava só olhando assim, pensando nisso, né? Como é que passa rápido, né, amigos? Nós temos 18 anos de igreja, então tem pessoas aqui que já têm esse tempo de igreja, como a Mariana, a Érica, a Tamara, né? O Filipinho hoje é pastor nos Estados Unidos, a Jaque em breve estará fazendo a obra de Deus. Então, a Lumana e a Luna são crianças que praticamente nasceram na igreja. Vitor está ali também, tocando hoje aqui, né? E muitos outros aqui também, não tem 18 aqui conosco, mas já tem bastante tempo. Né? E as coisas vão acontecendo, elas vieram acontecendo. Algumas pessoas aqui eu levantei aqui, apresentei, e hoje eu já estou indo batizar, e eu estava falando isso com o Pedro, né, meu neto. Falei, poxa, estou imaginando o dia que eu for te batizar, porque é um ciclo de vida. Mas veja, quando você sabe que o seu filho está indo por um caminho errado, quando você sabe que ele está se deparando com um caminho que ele tem que passar, mas há perigo, o que é que você faz como pai? Orientar. Tempestade de ideias, né? Vamos lá. Para proteger. Tem que pedir. Isso aí já é uma mãe maternalista, né? Tem que pedir. Mas naturalmente o que a gente tem que fazer é avisar. Olha, não tem como eu falar para você, você não vai jogar bola lá, com o pé descalço, vai chutar, vai machucar o dedo. Meu Deus, quantos meninos, homens que já foram meninos, conhecem aquele machucado clássico do futebol que levanta a tampinha do dedo lateral assim, né? Aquilo é clássico, depois jogou descalço. E aquilo, o pior é que depois continua jogando. Né? Mas é um machucado clássico, levanta só a tampinha do dedo assim, aí fica aquela tampinha. Depois ele vai secando, vai ficando dura, aí você vai para jogar de novo, aí até cair. Então você pode falar para o seu filho, mas você não pode impedir que ele tenha as experiências da vida. Todos estão entendendo? Por quê? A Bíblia diz que quem corrige é amado. Avisar, corrigir, orientar, cooperar, são processos que mostram o amor que nós temos dentro de nós pelos nossos filhos. Amém? Agora veja, não é diferente com o Abba, Pai.
e paizinho. Não é diferente. Deus sempre avisa aos seus filhos o que há de acontecer. Quantos estão ouvindo o que eu falei? Repita comigo. Deus sempre avisa, avisou, avisa e vai continuar avisando o que está para acontecer. Sempre. Deus, presta atenção, Deus não vai deixar você entrar numa furada sem pelo menos saber que ali pode ser uma furada. Quantos estão ouvindo? Agora, Deus também não vai impedir você, porque Ele te deu a liberdade de escolha, de fazer o caminho que você quiser fazer. Agora, como Deus é paizinho, Ele vai te orientar, cercar de orientações. Às vezes é que a gente quer proteger tanto, e olha que interessante, a minha geração foi uma geração de se rebelar, de querer ser livre. Aí a gente se torna pais extremamente controladores. Depois você vê que aquilo ali foi muito excessivo, aí você se torna um avô permissivo. Você começa a abrir concessões, porque na verdade a gente percebe que na verdade a vida, ela precisa ser vivida. Deus sabe muito bem disso. Às vezes as pessoas, a gente ouve muito isso acerca de Deus e da fé. Né? Como é que Deus pode permitir isso? Olha, querido, se Deus não pudesse permitir que as coisas acontecessem na terra, você estaria reclamando dele ser um Deus que não permite você fazer nada. Deus, ele criou um universo e uma vida vivida de um jeito que só viveu para ver. E ele falou, vai que é tua. Vai viver a vida, vai experimentar. Mas lembra, quem fala isso é Eclesiastes, lembra que todos os seus dias serão cobrados de você. Você vai ouvir a resposta das suas escolhas aos 10, aos 15, aos 18, principalmente essa turma que está do 18, 20, para lá, eu falo sempre para os amigos, presta atenção, os teus próximos 5 anos vão garantir os seus próximos 20 anos. Tome uma decisão madura, responsável, escolha. Ou você pega um adolescente, você já pode falar com ele algumas coisas assim. Você já pode dizer para ele, vamos tocar um instrumento, você já leu a palavra? Você acha que a palavra é chata, careta? O que você está achando? Você tem que entrar ali, amigo. E olha, nós estamos vivendo com uma geração que não é aquela geração que você diz, faça isso, ela ou faz ou não faz, escondido, seja o que for. Essa geração, ela fala, por quê? O quê? Poxa, é assim que eles vivem hoje. E eu louvo a Deus por isso, porque isso também produz um espaço para você dizer por quê, mas você tem que ter paciência. Tempo e saco. Por quê, irmãos? Porque nós não temos tido isso na nossa geração. Nós temos muita televisão, muito iPad, muito iPhone, muitas distrações, muitas pós, muitas perspectivas, muitas coisas boas da vida. Eu louvo a Deus porque hoje aqui o grupo de louvor, muitos não estão aqui hoje e outros jovens, porque usaram o seu feriado, pegaram o seu gru-gru e foram fazer uma viagem para fora. Legal, mas não foram fazer só uma viagem para fora, eles foram para um congresso. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando os nossos jovens começam a ter esse desejo, lógico que a gente tem que ver quais são as motivações que estão por trás disso e qual é o resultado que está trazendo isso. Aí já entra a coisa da orientação do pai e o pastor, você pai, como é que foi, como é que está? Foi isso aqui, esse negócio agora acabou. Não, calma, amigão, calma, paciência, amigão, você ouviu lá, mas tem outras coisas aqui. Então, com o pastor é assim, com o pai já é de outro jeito. Às vezes o filho vai para um lugar, volta, agora eu quero esse negócio na minha vida, e quer descartar isso, falta de maturidade. Aí cabe ao pai a orientação, a direção. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, porque não tem nada a ver com o que eu vou pregar, mas Deus sempre avisa aos seus filhos o que vai acontecer. Então, Efésios, não precisa abrir não, Efésios 3, versículo 2, diz assim: vocês devem ter ouvido, Paulo falando, vocês devem ter ouvido falar que Deus me deu o privilégio de trabalhar por bem de vocês. Versículo 3, Ele me mostrou em revelação o seu plano secreto, como já escrevi resumidamente, logo embaixo, versículo 6.
Então, se vocês lerem o que eu escrevi acerca do que Deus me revelou para tratar com vocês, vocês poderão ver o que realmente eu compreendo a respeito da verdade misteriosa de Cristo, que estava escondida nas gerações passadas. Versículo 5. Nas gerações passadas, esse mistério não foi mostrado para as pessoas, mas agora Deus a revelou aos seus santos, apóstolos e profetas, por meio do seu Espírito Santo. Olha que coisa extraordinária. Ou seja, nas gerações passadas, Deus tratava com os sacerdotes, com os profetas, né, com os líderes. E o povo ficava muito assim ouvindo as mensagens que vinham dessas pessoas. Só que Jesus veio e acabou com isso. Por isso foi interessante o que nós vimos aqui, né? Deus continua usando pessoas, líderes, seja o que for. Mas agora Deus, Ele rasgou o véu do altar. Então hoje, uma criança pode subir no altar. Agora, ela não pode chegar aqui e começar a dançar na garrafinha. Ela tem que chegar aqui e receber instrução daquilo que se faz no altar. Ela precisa receber direcionamento. Mas as pessoas não querem gastar tempo. Sabe o que elas fazem? Então, cortam, porque dá menos trabalho. Cortam. Mas não é isso que Deus faz conosco. O Paulo está dizendo aqui, nas gerações passadas ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas agora Deus falou para mim tratar com vocês, pessoal de Éfeso, né? E ele diz, ao detalhe a parte, que a pregação não vai por aí, mas eu quero que você saiba o que ele está falando. O verdadeiro mistério escondido é que por meio das boas novas, a palavra de Deus, os que não são judeus agora se tornam herdeiros junto com os judeus. E o mais incrível, grito meu, todos agora, judeus e não judeus, por causa da nova aliança, se tornaram membros do mesmo corpo e assim participantes da mesma promessa que está em Jesus Cristo. Mas que promessa é essa? Qual é a promessa que Deus fez para que a gente possa estar ávido por isso, desejoso por isso? O que é mais importante na obra de Cristo? Qual é a maior importância da obra de Jesus? Ele vai consertar seu casamento. Ele faz. Se você está enfermo, Ele pode te curar. Ele cura. Ele pode abrir uma porta de emprego para você. Ele abre. Ao deprimido, Ele torna alegre. Ao isolado, Ele faz ser um ser social. Ele pode fazer isso. Mas isso, querido, são outras coisas. A obra mais importante de Jesus era ter vindo na terra, tomado o nosso lugar e se posicionado no nosso lugar, para que nós, através dele, pudéssemos chegar diante do Pai. E o nome disso é remissão dos pecados. Essa é a obra mais importante de Jesus. Por isso ele é o Cristo Redentor, não lá do Rio de Janeiro, mas aquele que tirou da gente os pecados que estavam nos fazendo afundar como uma âncora no barco. Amém. E é isso que é o mais importante. Mas eu vou estender um pouquinho mais a sua visão hoje, para você enxergar um pouco mais longe. Eu sei que a maioria, se não todos, sabem disso. Mas ele fez isso para quê? Para que nós nos aproximássemos do Pai, como filhos, não como criaturas. Quantas vezes você já falou criatura para um filho? O filho de Deus não é criatura, ele é filho. Criatura é o cachorro, é o papagaio, é o elefante, mas aqueles que são de Deus se chamam filhos de Deus. Então, amigos, veja, é isso que Jesus está falando. Ele está dizendo, agora vocês são filhos. Paulo está dizendo, vocês têm agora alguém que vai falar para você para onde você vai. Saber que você é amado, saber que você é esperado, saber que você pode fazer escolhas sim. Mas meu namoro está muito impuro, então acabe o seu namoro. Se o seu namoro é impuro, acabe com ele. Olha a palavra que eu estou falando, eu tenho 58 anos, namoro impuro. Eu quero que você entenda, irmão. Jovens, namoro que está fazendo sem vergonhice, outra palavra antiga. Tem outros nomes, mas eu não quero chegar nesse ponto. Você tem que entender isso, amigão. Se o teu namoro está impuro, acabe
Acaba o seu namoro. Se você não consegue conter o seu libido, termina. Por quê? Porque isso vai te afastar do Senhor. Se o teu olho te faz pecar, arranca o olho, a palavra de Deus diz. Se a tua mão te faz roubar, corta a mão. Lógico que ele não está falando para você cortar a mão, ele está falando para você cortar os hábitos que a sua mão está acostumada a fazer, os hábitos que os seus olhos estão acostumados a ver. Ele está te dando uma direção, ele está te avisando para mim, para você. Então, eu quero que você nessa noite receba um porquê nós estamos aqui. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu e você chegássemos diante do Pai. E agora está perto de acontecer. E por isso que nós começamos no domingo passado sobre o arrebatamento. E eu quero continuar falando hoje sobre arrebatamento. Só que eu vou te falar hoje, baseado no livro de Judas, que é um livro que está antes de Apocalipse. Então não é coincidência, antes do Apocalipse, que é o livro que revela, né, o fim de todas as coisas, está o livro de Judas. Agora, preste atenção, Deus sempre faz chegar a nós o entendimento das coisas. É que ele falou, e ele revela através dos seus santos, apóstolos e profetas, através do Espírito Santo. Então, o livro de Judas é o último livro, capítulo, é o último livro, a gente chama livro porque cada um é um livro, antes do Apocalipse. E ele fala de um homem, ele faz a diferenciação de um homem que foi arrebatado aqui. Tá? Aí eu pergunto, seria isso uma indicação de Deus para nós? Será que Deus não estaria dizendo para mim, para você hoje, me avisando porque está perto? O que você acha que se Jesus estivesse para voltar semana que vem, ele ia me avisar o quê? Do lançamento do novo carro da Renault? Não. Ele ia me dizer que em julho do ano que vem vai abrir um novo Minha Casa Minha Vida 6 para eu comprar minha casinha? Não. Ele vai me avisar o que é mais importante e perigoso. Concorda comigo, amigos? Pais, mães. O que Deus vai me informar hoje? O que é mais perigoso? E o que é mais perigoso hoje? É Jesus que veio morrer na cruz do Calvário para me levar para o Pai. E ele vir agora buscar a sua igreja e eu não está pronto para isso. Não estou esperando. Aí ele vem e eu fico. Veja, queridos, arrebatamento, a palavra em inglês é rapture, em grego, arpatio. É isso que eu tenho? Arpatio, que significa arrancar a pessoa de uma posição perigosa, onde ela está vivendo com perigo. Então, na verdade, o que está para acontecer é que Jesus vai voltar para tirar a igreja de uma situação perigosa em que o mundo está vivendo e vai piorar quando a igreja for. Vai piorar muito, irmãos. Irmãos, não precisa ser nenhum vidente e nem ser um crentão, ou pode ser qualquer religião. Todos nós estamos vendo diariamente isso. Não é porque você arranjou uma galinha dos ovos de ouro que agora você vai viver achando que o mundo é maravilhoso. Não, o mundo está passando um aperto, caramba. A reorganização europeia, pessoas morrendo de fome na fila para comer um punhado de trigo, um punhado de milho. Você não sabe o que é isso, mas eu vou dizer para vocês, isso vai acontecer. Não vai ficar melhor, porque eu não estou pregando o caos, eu estou pregando a realidade, porque o meu Deus nos avisou. E nossa noite, você não vai sair daqui sem saber qual é o aviso de Deus mais importante na vinda de Jesus. Amém, amados? Então, quando a terra estiver passando por essa situação que nós vamos ler aqui, como está descrito nessa carta, então o arrebatamento estará próximo. É uma carta que eles chamam, teologicamente, eles chamam uma carta contra os antinomianos. Misericórdia. Uma carta contra os antinomianos, ou seja, esses antinomianos eram pessoas que defendiam que a graça que Deus havia dado em Cristo Jesus na cruz, ela permitia que as pessoas pecassem sem condenação alguma. Então, essa palavra que Judas fala, ele vem expressamente contra esse pensamento que estava na igreja, que depois em Martinho Lutero, isso se
repaginou. Agora presta atenção, eles achavam assim, a graça me permite pegar sem condenação, porque eu não estou debaixo da lei. Não estão prestando atenção. Isso faz 2000 anos, 2015 anos que ele foi escrito. 2000 anos. Presta atenção. Agora, ele falou ali para um povo que estava achando que porque Jesus tinha morrido na cruz, e tinha Deus, e tinha dado a direção, e as pessoas estavam pregando sobre a graça, sobre o amor de Deus, sobre o caminho está aberto, e as pessoas estavam confundindo. Lá na frente Paulo fala a mesma coisa. Ele diz, porque eu sei que agora a graça me foi dada para viver uma vida diferente, eu vou pecar à vontade, só porque eu sei que ele me perdoa. De jeito nenhum. Agora que eu sei que ele me perdoou do passado, eu vou viver fazendo escolhas corretas no presente. Posso fazer um amém aí? Se o irmão estiver chorando, fungando, quiser ir no banheiro, segura daí, meu irmão. Segura daí, a carne não gosta não. Então, veja, será que isso tem alguma coisa a ver com esse tempo? O que isso tem a ver comigo e com você em 2015? Tem a ver que o que Judas vai dizer é uma movimentação que vai haver na igreja antes de entrar no Apocalipse. Nós estamos vendo. É uma movimentação, um ajuste de ações baseadas naquilo que já foi vivido no passado, porque a palavra de Deus diz que não tem nada novo debaixo do céu. Nós fazemos, a Igreja Regina também falou isso, né? Nós somos os mesmos e vivemos, né? Como nossos pais. A gente dá nomes diferentes, age diferente, percebe diferente, mas no fundo nós acabamos nos projetando de uma forma parecida. E aqui nós vamos ver agora que no contexto de Judas ele vai escrever para que as pessoas fiquem apercebidas, vigiem, para que você não seja pego de surpresa, para que quando Jesus vier, você não fala, eu não sabia. Não sabia porque não leu o jornal, isso é uma coisa antiga, né? Acho que só eu sou Mário aqui, mas talvez 2 pessoas sabem isso. Você não sabia porque não leu o jornal, não sabia porque não queria, não sabia porque não prestou atenção no culto. Hoje vocês vão ouvir uma advertência de Judas, o fim está próximo. O que eu tenho que fazer quando esse fim estiver próximo? Eu tenho que vigiar e batalhar pela minha fé. O que é batalhar pela minha fé? Eu só tenho fé. Eu só tenho fé, meu filho? Você não tem ataque na sua fé? Desejos terríveis passam pela sua mente. O que é batalhar pela fé? Não é não ter nenhum tipo de tentação ou desejo, mas é fazer a escolha certa. Quando ele vier um espada do Espírito, estou me esmerando aqui, presta atenção, hein? Vamos ler todo o livro de Judas hoje, todo. Hoje vai sair daqui, vai ler a Bíblia mesmo. Vamos ler todo o livro de Judas, amém, irmão? Então vamos lá, Judas só tem um capítulo. Agora que gostou, né? Vamos ver. Vamos ler todo ele, depois eu comento algumas coisas. Vou começar do começo, tá bom, amigo? Todos aí? Judas 1, versículo 1. Só tem Judas 1, tá? Mas, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram convocados, amados por Deus e o Pai, e preservados na fé em Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Uma parte aqui. Quem é esse Judas aqui? Esse Judas é o meio-irmão de Jesus, né? Mas ele é apóstolo. Ele é um desses que eu acabei de ler em Timóteo ou Tiago, não me lembro agora, Efésios. Eu falei, Deus vai sempre revelar através dos apóstolos, esses aqui. Tá? E também usam os apóstolos de hoje, mas esses aqui revelaram o que tinha acontecido. Então Judas foi colocado numa posição certinha, ele está antes do Apocalipse. Agora ele vai começar a falar. Presta atenção, versículo 3. Amados, enquanto eu me preparava com grande expectativa para escrever para vocês acerca da salvação que compartilhamos, eu senti que era necessário, antes de tudo, encorajar vocês a batalhar dedicadamente pela fé, confiada aos santos de uma vez por todas.
Portanto, certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se entre vocês, nas suas congregações, com toda espécie de falsidades. Estas pessoas são ímpias e adulteraram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo como o único soberano e Salvador. 5. Eu quero, portanto, irmãos, recordar a vocês, embora já estejais bem informados, posso fazer bem, sobre tudo isso que o Senhor libertou um povo no Egito, contudo mais tarde destruiu todos aqueles que dali saíram, porque não creram. Versículo 6. Todos quanto aos anjos, e quanto aos anjos que não guardaram a sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio, o seu corpo celeste, né, que eles eram anjos, eles têm mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. 7. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas se entregaram à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual. Estando sob o castigo do fogo eterno, essas cidades não servem de exemplo para ninguém. Ora, estes, da mesma forma como alucinados e inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade instituída e caluniam os seres celestiais, ou seja, rejeitam a ordem que Deus criou. No entanto, no 9, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, Satanás, limitando-se a declarar que o Senhor te repreenda. 10. Apesar disso, estes tais levianamente difamam tudo o que não compreendem, até nas atitudes mais simples que aprendem por instinto, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, no 11, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão e foram tragados pela morte na rebelião de Corá ou Coré. Estas pessoas participam das vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor, estão na igreja. Agem como pastores que assim mesmo se apacentam. Está cheio, né? Como nuvens vagam sem água, impelidas pelos ventos. São como árvores sem folhas, sem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São como as ondas bravias do mar, espumando em suas próprias indecências, estrelas errantes para as quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. Está falando da igreja agora, preste atenção. Agora, ora, foi quanto a estes que Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com milhares e milhares de seus santos. Pós-arrebatamento, isso aqui é depois do arrebatamento, quando Jesus passa as bodas do Cordeiro e volta com a igreja, os santos do Velho Testamento, os anjos que não caíram, e vem salvar Israel na grande tribulação. Para entender bem? Versículo 15: a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todas as pessoas, os ímpios, de todas as ações malignas que cometeram. É para isso que nós vamos ir. E de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram com ele. Tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros, e a sua boca proclama arrogância e usam de adulação para conquistar seus objetivos pessoais. Tudo isso está falando de igreja, de gente ao nosso redor. E vós, entretanto, amados, lembrados das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos alertavam: nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Estes são os que provocam divisões dentro de divisões,
entre vocês da casa de Deus, os quais são dominados pelas paixões das suas próprias almas, e não têm o Espírito, com letra maiúscula. 20. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. 21. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiadamente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna com Ele. Essa é a esperança, essa é a expectativa. 22. E demonstrai compaixão para com alguns que não possuem essa certeza. 23. Assim como salvai a outros, arrebatando-os do fogo, e a outros ainda ajudai com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. 24. Aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo perante sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder, autoridade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todos sempre. Amém. Antes de você ler um livro inteiro de Judas, glória a Deus, amém, amados? Vamos lá, faltam só os outros agora. Vamos lá. Então, veja bem, eu queria voltar só um olhinho aqui, nesse 22, quando ele diz que a gente vai estar, olha, e demonstrar no meio das pessoas compaixão para com alguns que não possuem essa certeza. Então aqui ele está falando da gente ser como igreja, a gente ser presente e ser paciente com a incompreensão, porque tem pessoas ao nosso redor que são boas, que são honestas, que são de bom caráter, que têm uma ideia pálida de Deus, mas elas são boas pessoas, elas precisam de orientação. E essa orientação não pode vir com soberba e arrogância, e muitas vezes não pode vir com simplismo. É isso aí, meu irmão. Essa mulher lá para o inferno. Ele está dizendo, seja paciente com as pessoas, compreenda as dificuldades, vá no nível que ela está de compreensão para você vir com ela e trazê-la para uma boa revelação. Então, quando ele fala isso, ele vai dizendo, essas pessoas, assim como salvarem a outros, arrebatando do fogo, está falando do arrebatamento, do juízo final, a outros ainda ajudar com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. Isso aqui, essa palavra no original também, ela como se ela estivesse dizendo, é como você tirar alguém da beira da destruição. Sabe uma pessoa que está perto a cair no abismo? Ele está falando, então até a roupa dela é contaminada. Isso me faz pensar no arrebatamento, que quando nós estamos arrebatados, nós vamos subir sem as roupas carnais que eu digo assim, naturais, do mundo. Nós vamos receber vestes glorificadas. Então ele já está apontando aqui, até a roupa contaminada pela carne dela não presta. Então você tem que estar atento para isso. Não, porque às vezes você não se aproxima de alguém por causa da roupa. Ou porque ela está suja, ou porque ela está indecente, e a gente tem que tomar cuidado, mas não pode deixar de ir. Você tem que ter maturidade para se aproximar com amor. Amém, amados? E ele continua falando de uma coisa aqui que eu gostei também no 24. Aquele que é poderoso para impedir de cair e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo perante a sua glória. Essa palavra apresentar sem máculas significa aquele. É interessante que essa palavra aqui no original, no grego, ela é estesai, que significa aqui, olha como é que é legal. Estesai no grego é botar o pé no lugar firme. Então, olha como é que muda o sentido. Aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para colocar o teu pé no lugar seguro. Nós estamos pegando. Para prestar atenção. Quando eu falo grego, hebraico, não relaxa aí, tá? Não estou tirando onda, não. Para mim é difícil também, mas é importante a gente na origem das palavras. Olha como é que muda. O que ele está dizendo, na verdade, é para a gente tomar cuidado, porque tem pessoas que estão na beira do abismo, pronto para cair. E quando isso acontecer, a gente vai ter que passar numa posição de puxá-las e colocar os pés dela numa parada no solo firme. Como é que eu vou fazer isso se eu mesmo não tenho? É isso que o diabo adora. Ele adora fazer um monte de crentes dentro das igrejas que não se importa com a palavra, não se importa com o testemunho, olha para a sua vida e diz, todo mundo é assim, eu não sou nem o pior. Grande lucro seu, né? Melhor do que alguém que está ruim. Deus está te chamando para a santidade, irmão, para te fazer não firmar somente os seus pés e os pés das pessoas que estão ao seu redor na sua casa, mas aqueles que vão chegar
caindo no abismo e você poder chegar e ficar na rocha. Eu só posso fazer isso se eu estiver nesse lugar. Pegaram aí? Então tá bom, foi só a introdução e agora tem uma parte também aqui que eu li, eu estava estudando essa parte, também no grego, que ele termina no 25 dizendo: ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para sempre. Normalmente a gente lê um livro bíblico, a gente chega nessa página nem lê mais, porque aqui parece: ao único Deus, nosso Senhor, Salvador, seja glória, majestade, parece aquele festinha final. Mas olha o que significa no original. Significa no versículo 25 uma exaltação a Deus. A palavra original é doxologia, doxogloria, que significa exaltar o Senhor que preserva aqueles que nele confiam. Então o que ele está dizendo aqui, numa saudação final, ele está dizendo: pô, cara, glorifica a Deus se você foi firmado na rocha. Por quê? Porque você vai glorificar, dar honra àquele que preserva você do fim sem ele, porque você confia nele. Não é porque você vai na igreja, não é porque alguém te chamou para ir à igreja, não é porque você ganhou uma Bíblia nova, não é porque você está namorando alguém da igreja, mas é porque você descobriu quem ele é, e eu confio nele. Eu não posso confiar em alguém que eu não conheça. Não tem como. Se eu puser meu neto nessa pendurada ali e falar: pode pular, ele pula. Não sei se pula, mas o pai, se ele falar, pula. Porque confia. Pode parecer uma doideira, mas confia. Eu quero tirar aqui, e agora nós vamos para o fato verdadeiro dessa noite. Não que não foi verdadeiro até agora, mas eu quero ler, dentro de que nós lemos, eu vou tirar 6 exemplos que estão acontecendo no mundo, e quando isso estiver, que é o que o Judas está falando, quando esses acontecimentos estiverem juntos, virá o fim. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou te mostrar 6, quantos? 6 exemplos ante Deus. Eu vou te mostrar aonde vai redundar isso. Presta atenção, vem comigo aqui e nós vamos estudar um por um. 6 exemplos de pessoas ou situações ante Deus que possam estar nos apontando que Jesus está próximo. Primeiro, no versículo 5, volte lá comigo. Ele diz aqui: quero, portanto, irmão, recordar vocês agora, embora vocês já estão bem informados, vocês são crentes, vocês vão na igreja, lêem a Bíblia 2, 3 vezes. Ele está dizendo que o Senhor libertou um povo do Egito, contudo, mais tarde, destruiu todos os que não crerem. Amigo, olha para mim, não leia rápido a Bíblia como se fosse apenas te respaldar você leu a Bíblia hoje. Presta atenção, aqui tem muita coisa. Ele está falando de um povo que Deus tirou do Egito, é o povo hebreu. Deus destruiu aqueles que não creram. Isso aqui aponta para a realidade que a igreja está vivendo. Antes da vinda de Jesus, ele voltará a existir como está existindo um tempo como esse agora. Só que agora já se trata do povo de Deus, já somos nós, a igreja, que ele virá buscar. Assim também como naquela hora faziam parte do povo judeu, aqueles que não criam, assim também hoje estão na igreja pessoas que creem e pessoas que não creem. E é fácil a gente ver. Eu, há muito tempo, morava nos Estados Unidos, isso tem mais de 18 anos. Foi feita uma pesquisa, eu não me lembro percentuais, mas escandalosamente foi feita uma pesquisa com evangélicos perguntando: quantos creem que Jesus nasceu da Virgem Maria? Mais da metade não acreditavam. Mais da metade. Então, você está entendendo? Fica uma coisa assim: alguém nascer de uma mulher virgem que nunca teve sexo é impossível. Vai contra as leis da natureza que Deus criou. Então aí a pessoa aí serve a natureza que Deus criou, mas não serve uma palavra de confiança num Deus que fez um milagre. Foi uma operação de milagre. O Espírito Santo, ele fecundou Maria sem relacionamento sexual. Então, veja, filhos, parece uma coisa boba, mas no final dos tempos vai ser exatamente assim. As pessoas vão dizer: eu não creio em tudo assim que Jesus fez. Eu acho que muitas coisas já foram até distorcidas da Bíblia, mas eu creio em Deus. Nós estamos ouvindo?
Quantas pessoas você conhece ao seu redor que pensam assim? Ah, eu não vou na igreja sempre não, mas eu creio em Deus. Pô, eu estou fumando, mas eu creio em Deus. Pô, eu transo com meu namorado, mas Deus conhece meu coração, sabe que não é isso que eu quero. Mas eu creio em Deus. Veja, amigos, preste atenção, porque isso é muito sério. No final dos tempos vai ser assim. As pessoas vão ficar dizendo, eu creio em Deus, mas vão acabar sempre se voltando para os deuses que lhe convém. O que é um Deus? Deus é alguma coisa que fica no lugar daquele que devia te dar a direção. Quem é que tem que dar a direção para nós? Deus. Deus está onde? No céu. No céu vai ficar difícil entender. O que ele fez? Mandou o seu filho. O seu filho é o quê? O verbo que se fez carne. É Jesus que pegou a palavra que ele deu para o Velho Testamento e ele revelou que agora o verbo está aqui. E aí ele vai, volta para lá. E agora o Espírito Santo testifica conosco. Quando você aceita Cristo, você recebe o poder do Espírito Santo entrando de você. Não fica ali para responder perguntas quando eu pergunto, mas ele vem dentro de mim, até para as minhas ideias interiores, ele trabalha com o meu coração. Sempre. Nós estamos prestando atenção até aqui. Então, amigos, presta atenção. Se você não tem isso, a tendência de você voltar para os seus deuses é muito comum. Quem é o meu Deus? O seu dinheiro. A Bíblia fala, mamon. Mamon, você pensa que não é. Mamon é dinheiro. Então, você diz, que besteira, eu uso bem o dinheiro. E ele te usa também. Ele te segura, ele mexe no teu humor, ele mexe nos teus sonhos, ele mexe com as suas programações, ele mexe com a sua honestidade, com a sua fidelidade. Por isso que dízimos de ofertas é muito importante, porque é um reflexo da minha confiança em Deus. Eu estou dando para ele porque eu confio nele. Agora, se o pastor Pedro, os vídeos estão agindo com ele, eu faço a minha prova nele. Agora, quando você vem aqui, você tem que confiar nas pessoas que estão aqui. Se você não confia, não vai funcionar. Então, mas como é que eu vou confiar? Venha perto, venha conhecer. É assim que funciona. Você anda junto, você conhece. Então, as pessoas voltam para os seus deuses. Elas vêm na igreja, mas ela volta para a sua estrutura. Ela volta para o seu controle, para a sua base. Agora eu remodelo, agora eu vou abrir uma nova loja, eu vou pintar a minha casa, eu vou pintar a minha loja, eu vou investir, vou tirar daqui, vou fazer um concurso. Queridos, Deus vai com você sempre, mas muitas vezes, quando não há uma convicção clara, as pessoas abandonam Deus, que é o que ele falou. Deus tirou o povo do Egito, todo mundo saiu cantando, e morreram no deserto, porque não creram o suficiente que aquele que se tirou do deserto ia colocá-los na terra prometida, não importasse a dificuldade que for. É assim que você foi salvo, entregou sua vida para Jesus, batizou e depois viveu e vive como quer. Você é um cara que não crê em Deus. Quem crê em Deus vai lutar, vai chorar, mas vai permanecer buscando essa fé vivida todos os dias da sua vida. Amém? Segundo ponto que é importante a gente ver de exemplos anti-Deus, que ele vai citar agora. Versículo 6. Depois de falar dos egípcios, ele vem. E quanto aos anjos que não guardaram a sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm mantido em trevas presos com correntes eternas para julgamento do grande dia. E essa palavra aqui, você vai encontrar em Gênesis, eu separei aqui para você ver. Gênesis 6, versículo 1 diz: aconteceu que quando os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos dos homens que as filhas dos homens eram formosas, viram os filhos de Deus, que eram os anjos, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as tribos e as escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão de 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, esses eram valentes, que houve na antiguidade os varões de fama, e por aí vai. Então aqui, o que ele está dizendo? Ele está falando que os anjos não guardaram a ordem estabelecida por Deus, porque anjos são assexuados, eles não podiam se relacionar com os homens.
Aí o que eles fizeram? O que os demônios fazem hoje em dia. Já ouviu falar? Centro espírita, né? Terreiro, um cavalo, já ouviu falar? Que entra na pessoa. Pois é, isso é a perversão do que trata Judas. Nos últimos dias isso será intensificado. O uso intensificado, né, desse tipo de atitudes. Aqui ele está mostrando claramente, olha, os anjos abandonaram sua condição de celestial e entraram em seres humanos vivendo de forma moral. Assim será novamente antes do arrebatamento, possessão para tudo quanto é lado. Eu não sei quanto tempo faz isso, mas já tenho tempo. Eu estava vendo uma passagem que mostrou, não sei se foi na Bahia, no jornal, a Ivete Sangalo dançando, cantando, incorporou no altar e começou a baixar nela as entidades todas. É isso que está falando. A imoralidade sexual aqui não é sexual, aqui é uma depravação espiritual. Sair da sua forma. Demônios fazem isso. Os filhos de Deus não fazem isso. Nem deixam que isso aconteça. Terceiro, ele diz aqui no versículo 7, presta atenção. De maneira semelhante, isso vai acontecer antes da vinda de Jesus. Presta atenção se tem alguma coisa com o nosso tempo. Da mesma maneira, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas se entregaram a imoralidades e a todo tipo de depravação sexual. Estando sob o castigo do fogo eterno, essas cidades nos servem de exemplo. Olha o que ele está dizendo, olha o que Deus faz avisando a gente aqui hoje, 2015 anos depois. Ele está dizendo, meus filhos, Sodoma e Gomorra para vocês são um exemplo. Nos últimos dias o mundo estaria, tem outras passagens que reforçam isso, estaria vivendo como Sodoma e Gomorra. A perversão sexual era normal, homens com homens, mulheres com mulheres, mulheres com animais, sexo bestial, isso era natural em Sodoma e Gomorra. Agora veja que coisa interessante, pessoas se entregaram à depravação sexual. Isso que está dizendo para nós aqui, sempre houve. Então, pastor, mas eu sempre houve, como sempre houveram terremotos, sempre houveram secas, fome, pestes, sim. Mas quando a Bíblia fala que os últimos dias isso aí será marcante, é porque isso será intensificado. Então, essas pessoas se entregando à depravação sexual, significa que nos últimos tempos não serão casos isolados e segredos, secretos. Não, essa coisa vai se expandir na sociedade. Todo mundo vai começar a haver uma revisão desse conceito sexual da formação original, pervertendo os princípios de Deus. Presta atenção, porque está perto, né? E é muito interessante, porque se você ler, não vou ler agora não, que é muita coisa. Gênesis 19:3 fala que quando Ló, você sabe que Ló deixou Moisés, ou Abraão, e foi para Sodoma e Gomorra, né? E quando Ló estava lá, o Abraão foi visitado pelos anjos, que disseram, nós estamos indo destruir Sodoma e Gomorra. Abraão começa a negociar com ele, se ele podia não destruir, se tivesse 50, 30, 20, até chegar na quantidade da família dele. Ele falou, se eu achar 10 mil pessoas, eu não destruirei. Só que chegou lá, não rolou isso. Aí eles vão e visitam Ló. Quando eles chegam para visitar Ló, o que acontece? Ló os recebe. Eles não chegaram para visitar Ló, perdão. Eles encontram com Ló e Ló os hospeda na sua casa. E a Bíblia diz, no versículo 3 do capítulo 19 de Gênesis, que Ló serve um banquete para eles, incluindo para os asnos. Só que com essa palavra vai entender isso agora, você vai falar. O que tem a ver com o pão asno? Pão asno foi o pão que Deus mandou Moisés fazer o pão que não dava tempo de fermentar. Então o pão sem fermento, que significava a retirada do pecado da vida da pessoa. Então isso mostra para mim e para você que mesmo Ló, vivendo em Sodoma e Gomorra, ele estava, dentro dele havia os princípios de Deus, ele continuava mantendo os seus rituais com Deus. Nós estamos ouvindo? E nós estamos com o mundo sodomizado hoje. Não sei se você sabe, mas em todo mundo, as leis acerca de não só de homossexualismo, de discussão idiota, se a gente respeita ou não respeita, não é só isso, é da questão de partilha, da veracidade dos relacionamentos. Isso está sendo
instituído como lei em todas as nações e ninguém está se recusando. Por quê? Porque todo mundo aceitou. Então agora, se você não aceita, você é considerado alguém que ficou fora de um pacto mundial. Então o mundo está caminhando exatamente para cá. As pessoas estão ali, sabe, aceitando tudo. E vê se não é assim também na nossa vida. Quantos de vocês têm amigos homossexuais ou parentes homossexuais? Que é difícil lidar com aquilo, porque é um confronto de aceitação. E uma coisa é você amar, e a outra coisa é você concordar. E é difícil a convivência, há um conflito. Aí o que eles quiseram fazer? Aí eles vão lá e batem na porta do Ló, falando assim: esses caras que estão aí dentro, nós queremos entrar aí. E queriam arrombar a porta do Ló, para pegar aqueles caras e abusar sexualmente deles, porque eram os anjos, na verdade era o próprio Deus. Agora, vê o que significa, que nos últimos dias ele está nos alertando: cuidado, as pessoas vão tentar arrombar a porta do seu coração nos conceitos mais íntimos de Deus. Vão tentar fazer você ser um cara moderno, compreender tudo. E eu vou um pouquinho mais longe. As leis vão se formar de tal jeito que talvez alguns vão ser visitados pela polícia porque você falou alguma coisa em público contra essa bagunça sexual que o mundo está vivendo. Quantos estão ouvindo, por favor? Mas eu quero dar uma boa nota para você. Eu não quero que você saia da noite chateado e triste. As leis estão sendo mudadas, aceitas por todo mundo, mas antes do juízo sobre Sodoma e Gomorra, Ló foi arrancado de lá. Deus falou para ele: não leva nada, deixa tudo para trás. Sabe o que é isso? A palavra no original, arpaxo, a mesma para arrebatamento. E eu quero dizer para vocês, amigos, o mundo está caminhando para isso, mas antes disso aí se tornar uma coisa perigosamente, de um jeito que nós não possamos suportar, nós vamos ser arrebatados. Nós estamos felizes com isso. Arpaxo. Aleluia. Vamos continuar aqui. A quarta coisa ante Deus que vai nortear a volta de Jesus está junto agora, é o versículo 11, 11a, b e c. Eu vou dividir em 3 partes, mas a primeira, no versículo 11, diz aqui: ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim. Segura aí. Qual foi o caminho de Caim? Abandonou Deus. Qual foi o caminho de Caim? Matou o seu irmão. Ficou chateado com Deus e foi-se embora. Abandonou o caminho de Deus. Ele está falando para a igreja agora: os últimos dias serão pressionados. A igreja está sendo pressionada e alguns vão abandonar o caminho do Senhor. Depois você encontra na esquina: não gostei porque ele me chamaram para aquilo. Meu filho de aniversário, ninguém me deu parabéns. A igreja é uma panelinha. Pode falar o que você quiser, mas espiritualmente falando, você está andando aqui. Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim. Nós estamos vindo até aqui. Depois ele continua: ávidos pelo lucro de jogar, ávidos pelo lucro se jogaram no erro de Balaão. Vocês ouviram a história de Balaão? Balaão profetizou contra a sua própria nação por causa de dinheiro. Isso aqui está apontando para uma realidade que nós estamos vendo todos os dias no nosso jornal. Governantes seguindo esse caminho de ganância e corrupção. Queridos, é o fim dos tempos. As pessoas estão se movendo para ganhar dinheiro. Olha, existe gente correta na política, você pode ter certeza. Como existe pastor safado e médico ruim, professor que não quer nada, mas tem professor bom, médico bom e político bom, pastor bom. Presta atenção nisso aqui, porque é muito importante. Eu quero que você entenda isso aqui. Além dessa corrupção e ganância desenfreada na sociedade atual, que é aquilo que vai acontecer antes da vinda de Jesus, preste atenção: as pessoas se voltarão contra Israel. Elas vão se levantar contra Israel. O Balaão, um israelita profetizando contra o seu próprio povo. Hoje, o primeiro-ministro israelense, aquele Netanyahu, sei lá como é que pronuncia o nome dele, Netanyahu, não agora. Ele está entrando em conflito com o próprio povo.
Porque ele está dizendo assim, pô, vocês não querem fazer a paz, vocês não querem ceder, pô. Só porque eles estão querendo Gaza, só porque eles estão querendo Golã. Dinheiro. Sabe o que está acontecendo agora? Não sei se eu falei isso aqui outro dia. Descobriram petróleo nas colinas de Golã. Eu falei isso aqui? Não, nós ouvimos isso lá. Descobriram petróleo. E um petróleo em altíssimo nível, em camadas, um negócio que não dá para falar porque eu não entendo. Mas sabe o que significa? Agora vai haver uma predisposição mundial de compreender isso. Hoje eu já vi o Obama falando algumas coisas já de um jeito diferente. Sabe por quê, irmão? Eles estão atrás de dinheiro no Oriente Médio. Eles não estão preocupados com Osama Bin Laden, com Al-Qaeda, com quem quer ser. Por eles, sabe o que é coisa? Se eles pudessem jogar uma bomba atômica, acabar com aquela parte do mundo e ficar todo mundo no oásis ocidental aqui, estava bom. Então, não é isso que vai acontecer. Só que nos últimos dias as pessoas vão estar ali. Ele está dizendo aqui, ávidos pelo lucro se jogaram no erro de Balaão. Já não é mais o erro do judeu contra o judeu, é o erro do espírito de Mamon sobre a face da terra. Entendeu, amigos? E eu quero que você fique ligado nisso. Tá? E no C, para fechar esse 6, aqui, ele diz aqui, foram tragados pela morte na rebelião de Corá. O que é esse rebelião de Corá? Permaneceram na revolta de Corá. Eles se levantaram contra Moisés e Arão. Agora presta atenção nisso aqui. Na verdade, Moisés e Arão representavam uma ordem que Deus havia dado para o povo. Moisés é o líder, é o que vai dar direção para a nação na palavra, o que fazer. E o Arão era o sacerdote que cuidava do sacrifício. Então, na verdade, o que eles estão fazendo, entrando, permanecendo na rebelião de Corá, é exatamente isso. Porque quando Corá olhou para aquela situação, ele olhou e disse assim, você pensa que Deus só fala com você? Nós também somos levitas e sacerdotes. Foi isso que ele fez. Nós também somos tão santos quanto você. E é esse o espírito que a gente tem que combater dentro da igreja. Não pode haver disputa de santidade, tem que haver disputa de humildade. Porque com humildade não se disputa, se vive. Então, aqui nós estamos encarando o fim dos tempos. Ele está dizendo aqui, queridos, se levantou Moisés contra Moisés e Arão quando a ordem estabelecida de Deus. Em outras passagens Deus fala, sai da frente, não está se levantando contra você, Moisés, está se levantando contra mim, porque eu levantei você. Quem se levanta contra quem eu levanto, se levanta contra o próprio Deus. Isso é o fim dos tempos. As igrejas estão lotadas de rebelião, divisões. Em nome de Jesus, está me chamando para um trabalho, como arrebentando a igreja de Cristo. Não, queridos, nunca entre nesse tipo de jogada. Saia, corra de igrejas que não têm humildade. Não que não possam errar, mas que não, no mínimo não voltem atrás e façam um conserto público, se possível. Porque feriram pessoas, magoaram pessoas. Os últimos dias serão cercados desse tipo de gente que está mais visando muito mais o lucro, ou o poder, ou o status, em detrimento de será essa a vontade de Deus? Queridos, às vezes eu tenho vontade de abrir outras igrejas, mas eu me pergunto, para quê? Será que precisa? Tanta igreja, será que a gente não poderia simplesmente ir lá e apoiar alguém? Para que tanta igreja? Veja, olha só o que eu vou te dizer aqui. Hoje a gente está questionando isso, né? Aqui a gente não tem isso, mas no Oriente isso acontece. Pessoas hoje questionam, mas por que só Cristo? Então veja bem, por que não esoterismo, budismo, islamismo, por que não espiritismo? A questão é que o que as pessoas, espiritualmente falando, o que o mundo vai ser levado a viver é porque nós não temos essa igualdade. O ponto não é esse. Se você quiser ter essa igualdade no Iraque, nego te fuzila. No Irã, nego corta a sua cabeça. Ué, mas não é liberdade? Não é liberdade que as pessoas querem. A liberdade que eles têm de chegar aqui, fazer mesquita, fazer o que quiser. Mas eles não dão. Isso é próprio desse tempo, queridos, que nós vamos ver. Isso é intolerância religiosa de fato, né? E ele fala a respeito disso aqui, nos livros, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação, com toda espécie de falsidade,
essas pessoas são ímpias e adulteram a graça do nosso Senhor em libertinagem e negam Jesus Cristo como o único soberano e Senhor. Agora veja, quando essas coisas se apresentarem, queridos, juntas e intensas, o arrebatamento estaria às portas. Da onde eu estou tirando isso nesse texto? Porque eu falei 6 coisas antes de Deus, agora eu vou te falar uma só que é de Deus. Versículo 14. Abre lá. Ora, foi quanto a este Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou Deus: eis que vem o Senhor com milhares e milhares de seus santos. Então, na sequência, são 6 coisas antes deles, né? O povo hebreu que foi tirado do Egito, mas não creu. Os anjos que saíram do seu corpo natural. O povo de Sodoma e de Gomorra. Tudo contextualizando esse tempo. O caminho de Caim, de matar o seu irmão, de se afastar de Deus. O engano de Balaão, da ganância. Permanecer na revolta de Corá. Este é o espírito que estará sobre a terra. Mas aí ele fala sobre Enoque. Por quê? Enoque profetizou sendo o sétimo de uma geração, o número da plenitude, e volta vendo esse homem, Enoque, à volta de Jesus com poder e glória. Esses, muitos que vêm com ele, vêm arrebatados. Então, Enoque, agora, na sequência dos acontecimentos antes do Apocalipse, está apontando: o mundo vai entrar em colapso social, moral, financeiro, organizacional. Mas quando esse tempo estiver num perigo em que vocês não puderem mais suportar, eu virei e levarei vocês como eu levei Enoque. Posso entender agora? Agora entendi. Diga para o seu irmão: agora eu entendi. Estava não é possível, não, cara. Agora não entendeu. Alex entendeu já há muito tempo. Veja, Enoque foi arrebatado por quê? Eu não vou entrar aqui porque não vai dar tempo. E por que Enoque foi arrebatado? Enoque foi um predecessor de Noé. Por que Enoque foi arrebatado? A Bíblia diz que tinham muitas pessoas caminhando na terra. Mas aí, em 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º Enoque. E Enoque era tão assim com Deus que Deus falou: passa para cá. Deus falou: não, você não tem nada a ver com essa terra mais. Vem. Aí ficou Noé. Os Enoque e Noé. O 8º, né? O 8º o que é? Aliança. Eu vou destruir a terra, mas não vou destruir você. Então entra para dentro da água. Sabe o que significa? Ele é Israel, que vai ser protegido no meio desse caos que será depois que a igreja for arrebatada. E depois ele volta para a terra prometida. Amém, queridos? Então, eu quero que você entenda essa questão do Enoque, porque ele deu 6 exemplos negativos na carta de Judas, para a gente ter um exemplo profético para a igreja. Enoque andava com Deus. A igreja verdadeira que anda com Deus, na contramão daquilo que nós vemos hoje. Quando essa igreja estiver no tempo que Deus determinar, ela será tirada como Enoque foi tirado. Antes do dilúvio, Noé, antes do arrebatamento, a igreja. E essa é a palavra que Deus tem para nós nessa noite. Nós estamos ouvindo. Noé teve que passar pelo dilúvio, mas foi protegido. Israel vai ter que passar pela grande tribulação, mas Deus o protegerá. A igreja vai voltar com Jesus. Aquele que começou a boa obra em mim vai completar. Nós creio nisso. Eu queria que você ficasse em pé um pouquinho. Jesus Cristo está voltando. Pegue essa palavra. Não ande na sua própria opinião. Querido, sabe qual foi a minha dificuldade de aceitar Jesus? Porque eu era um cara que me considerava bacana. Falei isso com a minha esposa. Semana ela falou: Pedro, você considerava bacana, mas você não era, você ia para o inferno. E é verdade.
Porque o que nos leva para o céu não é o quanto eu sou bacana, o quanto eu cumpro as leis, o quanto eu sou um bom pai, uma boa esposa. O que me garante a conexão com o céu, porque senão o sentido da cruz deveria ficar perdido. Mas o que garante isso é você dizer: Jesus, eu recebo o que o Senhor fez por mim. Eu me identifiquei agora. Aquilo que o Senhor fez por mim, fez por a humanidade, mas eu recebo na minha vida. Eu recebo na minha vida. Não é Deus puniu a humanidade, mas salvou ele. Moisés, Deus livrou a todos, mas apenas os que obedeceram entraram na terra prometida. No arrebatamento, Deus vai separar a igreja como o joio e o trigo. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu te pergunto nessa noite: você está pronto? Quem você é nessa história? É joio ou é trigo? Vem cantar lá sobre isso, assim, curte o mar. Leite Suriana Balavassa Sura. Leite Suri Cantreta Mar. Quem você é nessa história? Você é o joio ou você é o trigo? Quem é Jesus para você? Você o conhece por ouvir falar? Você conhece ele e acha ele um cara legal? Ou você entende profundamente a obra que ele fez? Eu vou te dizer, não tem como conhecer Jesus se não for através do Espírito Santo, que nessa noite está aqui. A Bíblia diz que ele está batendo na porta do seu coração. Se você abrir, ele vai entrar, ele vai ficar contigo, vai cegar contigo, vai viver contigo. A razão por que as pessoas não estão mudando é que ela talvez não seja ainda trigo, ela é joio. Mas eu já aceitei Jesus, mas mudou? O que aconteceu na sua vida? Nessa noite, o Espírito Santo está aqui para te dar essa chance. Tem algumas colotas que nunca ficam maduras e caem no chão. Quando o vento vem, o trigo se prostra pelo vento. O joio fica em pé e por isso sofre muito mais. Na verdade, por muito tempo se olha uma plantação e não se consegue dizer quem é o joio e quem é o trigo. É como na igreja, você olha a igreja e muitas vezes você pensa que é trigo, mas é joio. Você olha a pessoa e diz essa atitude dela, como é que ela pode ser isso? Quem é essa pessoa? Por quê? Porque a diferença na igreja você verá pelos frutos, assim como o trigo e o joio dão frutos diferenciados. Pelos frutos os conhecereis, disse Jesus. Quais são os frutos que você tem dado na sua vida? Eu quero que você pense sobre isso agora. Quem é você? Quem é você na igreja que Jesus vai vir buscar? Você é trigo ou você é joio? Porque ele disse que no final dos tempos ele separaria o trono do trigo e do joio.
dia final, inevitavelmente eu vou fazer a colheita e separar o joio do trigo. Mas talvez Jesus estava olhando e dizendo: há esperança para o joio na igreja, quando ele se arrepende e declara: eu quero me tornar trigo. E somente pode acontecer isso pela ação milagrosa de Deus. Porque geneticamente o trigo e o joio jamais serão a mesma coisa. Mas espiritualmente só pode acontecer isso se o Espírito Santo entrar na sua vida. E o Espírito Santo está aqui agora. Ouça o que eu estou dizendo. Você que está aqui nessa noite e que ainda não tomou sua decisão para Jesus. Você vem na igreja, você levantou sua mão para Jesus, mas você não tem visto os frutos da sua vida. Você está aqui, a esperança para você. Não importa quantas vezes você precisa aceitar a Cristo, que hoje seja a última vez, mas tome uma decisão honesta. Não adianta quanto você for, não te leva para o céu. Senão Jesus não teria vindo, ele ia mandar você. O que nos leva ao céu são as obras de Cristo, que são incorporadas na nossa vida quando nós o aceitamos e nos tornamos trigo, e aí os frutos virão imediatamente, porque ele operou um milagre. E quando ele opera um milagre, de fato o milagre acontece. Tem pessoas que estão na igreja enganadas, elas são joio, elas não são trigo. Mas nessa noite, aquele que traz esperança está aqui. Jesus Cristo de Nazaré, o seu Espírito está aqui. Nessa noite, não importa as suas experiências passadas, não importa o quanto você é bom,